agora, no Troca de Ideias, direto de Brasília. No quadro Direto de Brasília, a participação do assessor parlamentar Douglas Sandri, vários temas na pauta de hoje. Senado aprova novo marco do setor ferroviário. Câmara deve apreciar hoje projeto que unifica a ICMS dos combustíveis. E Guedes e o dinheiro no exterior. Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia, pessoal no estúdio. Bom dia, nosso ouvinte da Rádio Independente. Então, Brasília nos traz bons assuntos para essa semana. Começar pela boa notícia, né, do Senado Federal, que aprovou o marco do setor ferroviário, novo marco do setor ferroviário, medida proposta pelo Ministério da Infraestrutura, que troca o modelo de concessão pelo modelo de autorização ferroviária no setor, né? Então, é um avanço muito grande, porque o governo editou, inclusive, medida provisória nesse sentido. A medida provisória, infelizmente, causou um distúrbio político dentro do Senado Federal e não agradou os senadores que retribuíram dizendo: aprovaremos a medida já proposta no PLS, que é o projeto de lei com origem no Senado Federal, que no fim das contas diz a mesma coisa que a medida provisória do governo. Então a ideia é que o Congresso possa apreciar por via de um projeto de lei, né, iniciado pelo Senado, dentro do prazo de vigência da medida provisória, que, portanto, perderia a validade, mas já teria seu efeito estabelecido e teria sido já estipulado em lei o mesmo programa que ela própria estabeleceu. Então, uma pequena confusão política aí, que o parlamento cobra um certo respeito, para dizer assim, né, de uma pauta que ele já vinha discutindo e, mesmo assim, consegue avançar nesse marco importante. Por que é importante essa mudança desse marco? O que isso faz? O que isso muda na vida do brasileiro? Como é que isso pode baratear o frete para quem compra produtos, enfim, e quer ver a infraestrutura do país diversificada, não só do modal do transporte rodoviário? É importante diversificar, como a gente viu nas greves de caminhoneiros e também como a gente vê as mortes nos trânsitos a todo tempo. A forma de fazer isso é fazer com que a iniciativa privada possa investir mediante apenas a autorização do governo e construir uma ferrovia. Hoje o processo de concessão é burocrático, moroso, depende do governo aportar dinheiro, então tem que ter orçamento para isso, que o governo não tem. Então o governo adota a política que é adotada já desde sempre pelos Estados Unidos, pela Europa, por outros países que conseguiram fazer deslanchar o setor ferroviário e que era adotado pelo Brasil até o início do século passado. E aí, fazendo uma retomada histórica, né, o Brasil tem hoje aproximadamente 29 mil quilômetros de trilhos, que é a mesma quantidade de trilhos em quilômetros do que tinha em 1922. Quer dizer, nós estamos atrasados há quase 100 anos já nessa inovação nas regras que permitam o investimento. Então, a gente precisa avançar com isso. E o mercado sinalizou que vai investir, né? A medida provisória que já está valendo, portanto, já há esse programa de autorização para a construção de trilhos de trem. Com esse programa, 14 pedidos foram protocolados, o que significa 80 bilhões em investimentos e 5 mil quilômetros de trilhos. Quer dizer, nós temos aproximadamente 29 em poucos dias de vigência da medida provisória. Com essa mudança, portanto, na regra, nós já temos 80 bilhões de reais de investimentos anunciados, né, da iniciativa privada, que passa a investir e operar esses trilhos de trem e fazendo com que a gente tenha um adicional de 29 já mais 5 mil quilômetros de trilhos, coisa que a gente não via acontecendo há muito tempo. Então, excelente medida, e é importante ressaltar o papel do Congresso, que entendeu a importância do assunto e conseguiu promover através de um acordo político que avançasse essa pauta, passando no Senado. A expectativa é que tenha melhor debate ainda, né, conseguir avançar com maior facilidade na Câmara dos Deputados, onde o governo tem ainda maior maioria mais tranquila. Portanto, certamente este é uma entrega que nós veremos do governo federal nos próximos dias, uma entrega que o Brasil festeja muito, porque essa mudança pode realmente implicar numa mudança tão necessária de modal, né, muito concentrado hoje no rodoviário, para o ferroviário. Também é o Senado que debate outras medidas nesse sentido, como a cabotagem, isso é, transporte marítimo, né, por dentro do próprio país, né, chama-se cabotagem isso, né, que também diversifica em relação ao rodoviário e também ao ferroviário neste caso. Pois é, o modal, né, importante ferroviário, a gente fala muito de fluvial também, mas o que mais acaba
gerando, movimentando a economia e é o mais utilizado é mesmo o transporte nas nossas rodovias e tem um projeto importante que a Câmara deve apreciar hoje, a unificação do ICMS dos combustíveis, Douglas. Exatamente. O presidente da Casa, da Câmara, Arthur Lira, tem colocado o tema em discussão e toda semana nós ouvimos que pode entrar em pauta e aí depende de alguns acordos de lideranças. Esse acordo esteve muito próximo na semana passada, não se apresentou e parece que essa semana está se chegando mais próximo na Câmara dos Deputados de um acordo e um projeto de lei que visa limitar o cálculo dos estados e unificar esse cálculo para todo o país. Hoje, a regra é que o ICMS é calculado de acordo com o preço dos combustíveis dos últimos 15 dias. A proposta é que seja dos últimos 2 anos. É esse o acordo que o presidente Arthur Lira busca acordar e unificar essa regra para todo o país. Mudando, então, a legislação hoje que ela é feita estado a estado, mas é acordada pelos secretários da Fazenda no órgão que os reúne, o conselho que os reúne, que é o CONFAS, né? Então, o CONCEFAS faz um acordo, né, entre os estados para determinar qual é que vai ser a renovação do ICMS. Então, essa medida vem, segundo o deputado Arthur Lira, a reduzir o preço do combustível em 8%. É de se citar que, sim, o ICMS é um dos grandes implicadores do preço do combustível, né? O presidente Jair Bolsonaro, que traz muito essa pauta, está correto em trazê-lo. Mas é assim por quê? Porque o ICMS hoje é o imposto de consumo dos estados, é a maior fonte de arrecadação dos estados, e como o nosso sistema tributário é bastante caótico, é muito mais fácil cobrar imposto em cima de combustível, energia elétrica. Então, os estados acabaram concentrando a tributação em cima dos combustíveis e em cima da energia elétrica. Acontece que os combustíveis têm preços que variam muito, e com essa variação, os governos passam a ter a tendência de arrecadar mais quando o preço está mais elevado. Tanto é que nós temos nos últimos tempos aí estados com recordes de arrecadação muito por conta disso. E para limitar isso, a Câmara debate e depois o Senado deve debater também esse assunto através de um projeto de lei que visa regulamentar, um projeto de lei do governo, que visa regulamentar uma regra para todos os estados. Alguns críticos a essa proposta, com razão, dizem que o melhor endereçamento para isso seria através da reforma tributária, que, Ricardo, nós já trouxemos aqui muitas e muitas vezes, isso é uma novela no Brasil, a reforma tributária, né? E ontem tivemos o relatório do relator, o senador Roberto Rocha, da PEC 110, era a PEC 45, relembrando aqui, que faz a reforma do consumo, e agora é a PEC 110, que implementa um IVA no Brasil, e que resolveria de uma vez por todas, já que esse projeto de lei em debate agora seria apenas um paliativo, mas a discussão que resolve de uma vez por todas encontra-se no Senado e, de acordo com o senador Roberto Rocha, já com um amplo acordo em que o governo teria anuído positivamente, então, com a reforma tributária mais ampla, que faria com que todos os itens praticamente teriam a mesma tributação e serviços também, o que faria com que o imposto nos combustíveis seja diminuído, já que quando todos pagam menos, né, e quando se consegue reduzir de um item, se pode cobrar no outro de maneira mais equivalente, se faz uma justiça tributária maior, portanto, teríamos uma desoneração um pouco maior do preço dos combustíveis. E também, falando em governo aqui, né, entrando já na polêmica que envolveu o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta de eles terem contas no exterior, né, é uma operação jornalística que colocou muitos políticos expostos aí que tinham contas no exterior. Várias manchetes deram conta que o ministro Paulo Guedes teria lucrado 40%, o valor de 14 milhões teria conseguido um lucro de 14 milhões de reais, né, por conta de o dólar ter subido 40% nos últimos tempos, que o ministro estaria, portanto, favorecendo a subida do dólar para favorecer o seu capital no exterior. É lógico que o Congresso deve investigar isso, deve verificar isso, porque faz parte das suas atribuições, e a Comissão de Trabalho e Administração Pública já fez isso na Câmara, convocou o ministro para dar explicação ontem na sessão pela manhã, então o ministro deve dar explicações a respeito, e é lógico que as autoridades devem sempre estar dispostas a contribuir, né, com essas explicações. Isso é um fator importante, mas o clima político ao redor disso é de que isso não abala muito a credibilidade do ministro Paulo Guedes e nem do governo em si, uma vez que o patrimônio do ministro Paulo Guedes é maior no próprio Brasil. Então, se ele estivesse valorizando a moeda, estaria desvalorizando o próprio patrimônio, o que não faz
nenhum sentido, já que estima-se que o patrimônio de 10 milhões de dólares no exterior seja inferior a 10% do patrimônio que o ministro Paulo Guedes teria, inclusive, no Brasil, né? E ele que tem uma série de regras, né, que ele deve cumprir, ele não deve fazer movimentações e não se sabe, a princípio não foram feitas movimentações desses recursos no exterior, portanto, essa medida de ter tido um lucro no exterior não aconteceu, porque não foi realizado, não foi trazido para o Brasil esse recurso, portanto, o mercado lê com pouca apreensão essa polêmica criada a partir da divulgação das contas do ministro Paulo Guedes no exterior, mas reforça também os cuidados que um debate de reforma tributária de tributação de patrimônio deva ter nesse momento, já que esse assunto está sendo discutido na Câmara dos Deputados e agora foi ao Senado Federal. Tá certo. Bons assuntos.